E depois, quando eu cheguei para contar isso para ela, ela ficou assim, alucinada, porque ela também não sabia. Então, a pesquisa de campo faz isso. Mas como que funciona a pesquisa? Quando se encontra um tema que você ainda não é muito familiarizado ou que você precisa aprofundar. Você falou assim, eu já conhecia um pouco da cozinha japonesa, mas aí fui tentar depois descobrir ingredientes que os japoneses tiveram que lidar quando não tinha ainda o shoyu, quando não tinha o miso no Brasil. Ou seja, um outro universo ali que a gente às vezes não conhece. Como que funciona? Como que você faz? Como que é essa pesquisa, assim? Eu lembro que na pesquisa, no mestrado, a professora Dilma me ensinou muito a pesquisa de campo. O diário de bordo, e eu tive que ir para o México, por isso que eu conheci o Canclini. Eu fui, como eu era bolsista, eu tinha umas bolsas internacionais, um negócio de bolsa internacional. Eu fui 7 vezes, que não é conta de mentiroso, ao México. E foi muito bom, porque eu aprendi a fazer a pesquisa de campo. Naquela época, nem fax existia. Ou você ligava para a professora, que não tinha dinheiro, você não tinha dinheiro para ligar, e nem ela para receber ligação internacional. Então você tinha que se virar. Mandava carta, mandava um telegraminha, uma coisa, mas assim, a orientação era muito sua. Então, assim, ou você ia muito bem preparado, e nesse caso, a professora Dilma, que era lá da ECA, e era a minha orientadora no Prolan, mas ela era da ECA. E era professora de. Ela era socióloga, ou antropóloga, agora eu não lembro. Mas assim, ela me instruiu muito a fazer o tal do diário de bordo, a me virar, a fazer a pesquisa de campo. E eu lembro que quando eu cheguei numa cidade no México, Veracruz, que era o meu ponto de pesquisa sobre o Carnaval do Brasil e o Carnaval do México, para ver as questões políticas, as questões culturais e as questões a comida já tinha uma certa introdução, porque eu estava pesquisando sobre as comidas que dão força, né? Como caldo de mocotó, como canja. E aí lá no México eu descobri um monte de outras comidas. E até então, as questões sobre a parte da cultura negra, a cultura afro, no caso afro-mexicana, eu jamais imaginaria que eu fosse encontrar o que eu encontrei. E daí, quando eu cheguei na cidade que eu fui fazendo uns passeios de pesquisa de campo, e eu conheci uma senhora que era diretora de um programa de televisão lá, Dona Rosa Abdala. E aí ficamos muito amigos, assim, ela me facilitou um monte de coisa, porque ela era uma Hebe Camargo de lá, do México. E daí eu fui, ela falou assim, e a gente tem as danças. Ela tinha um grupo de dança que o filho e a nora delas eram os bailarinos principais. Era um grupo assim de 20 pessoas. E era uma dança chamada Dançom, que acabou entrando também para a minha pesquisa de campo. E aí ela me levou numa cidade chamada Yanga, que nada mais era do que um quilombo gigantesco. E tinha uma estátua que quando eu olhei, eu falei, cara, isso aqui é o Zumbi dos Palmares com outro nome. Era a mesma coisa. E aí, como carnaval, eu nunca imaginei que eu fosse vincular o carnaval mexicano à cultura afro. Nunca. Porque eu pensei, minha cabeça foi muito com a parte dos incas, né? Cultura inca, azteca e maia, mas lá é mais maia, né? E depois na parte de comércio, carnaval como comércio, eu encontrei os libaneses, que tem um pouco no Rio, os chineses mais ou menos, mas lá os chineses eram muito fortes na questão do comércio, e o carnaval passou a ser uma festa do calendário para fortalecer o comércio mesmo, o comércio local. É uma cidade de praia belíssima, Veracruz. E aí eu fui vendo, cara, quando eu vi eu estava dentro da cultura negra, e a minha professora, ela era muito apaixonada pela uma pessoa que entende, sabe muito sobre os estudos afros. E o apelido dela era, até na época, Navio Negreiro. Todo professor tem um apelido, né? E eu era o único aluno branco dela. Todos os alunos eram negros, que agora fala pretos. E eu era um dos poucos brancos, assim. E eu fiquei muito feliz. Mas, assim, eu mandei um telegrama para ela, dizendo: professora, achei um Zumbi dos Palmares. E aí depois, quando eu cheguei para contar isso para ela, ela ficou assim, alucinada, porque ela também não sabia. Então, a pesquisa de campo faz isso. Então, para os outros livros, depois do mestrado, tudo foi muito mais fácil, porque
você sabe, você começa a detectar. E a pesquisa de campo, ela é muito fundamental. Ela é fundamental, mas é claro que se você não lê muito antes, Renato Ortiz, por exemplo, no caso, e você lê o Canclini, que foi muito mais forte, né? O Renato Ortiz veio depois, você não consegue nortear. É como você nunca ter lido Manuel Quirino, por exemplo, nunca ter lido Wilson Caetano, não é? Que são pessoas mais, bem mais... Wilson Caetano é recente, né? Mas você foi aluno dele e lembrou coisas fascinantes, porque ele tem esse dom também, mas é com base em tudo que ele estudou e que ele estuda. Quando eu vou a Salvador, às vezes eu fico na casa dele e, assim, ele fica trancado horas a fio na sala de estudo dele. E é livro, assim, ele é bem organizado, porque ele é virginiano, né? E é livro organizado, assim, aí você quer um livro tal coisa, você vai lá, ele pega. Né? Então, é muito bacana, porque essa facilidade só veio para mim depois do mestrado, porque você fica com os autores na cabeça, isso facilita muito a você enxergar e a você fazer conexões pessoais e até muito mais que isso. Por exemplo, tem uma professora lá na Universidade Federal da Paraíba, que é a professora Bernardina Freire, não sei se ela está assistindo a gente, ela cuida de um grupo de pesquisa que eu já faço parte há quase 3 anos. E a gente trabalha com memória, né? Manutenção da memória, e o que não é lembrado é esquecido. Aí com ela eu já comecei a trabalhar um autor, que é o Paul Ricoeur, e antes eu não sabia quem era o Paul Ricoeur. E aí eu comecei assim, aí tudo facilita, tudo fica muito mais fácil quando você tem um autor na sua cabeça. Então, e ele fala, a fala principal dele assim, que veio para mim o que não é lembrado é esquecido. Ele trabalha com a memória e o esquecimento. Aí você fala assim, pô, mas esquecer, né? Esquecer já é um natural, eu já estou nessa fase. Mas, e o pior é que eu esqueci esse livro dentro de casa, não sei onde enfiei esse livro. Eu vou ter que comprar outro que é muito mais fácil. Né? Não sei se já aconteceu isso com você, de perder um livro dentro de casa mesmo. Eu ainda vou chegar nesse nível, eu ainda tenho poucos aqui, né? Ainda vou chegar nesse nível. Então, a pesquisa faz isso com a gente, todos esses referenciais, né? Eu lembro que aí você começa a juntar coisas. Eu estava até falando com a professora Bernardina, que é essa professora que agora estou fazendo muita coisa com ela, e a professora Patrícia Merlo, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu gosto de trabalhar e ficar vinculado a grupo de pesquisas que estão ligados ao CNPq e à CAPES, porque eles dão arcabouço, fundamento, suporte. E outras pessoas do grupo, como 300 pessoas que trabalham a fazer isso, né? E você começa a ter coleguinhas e conhecer novos autores, e sem isso você não vai para o campo. Aí para o campo, na minha opinião, né, se torna muito mais fácil você sair da cultura japonesa e para a cultura afro-brasileira, depois você falar sobre como eu comecei, fui para trás, escrevi comida e arte, mas você tem um pouco do conhecimento da cultura caipira, e no mestrado e no doutorado eu fiz a disciplina dos manifestos de 1820, não sei mais o quê. Então, vai juntando tudo e vira eu não chamo nem de coxa de retalho, vai virando mesmo um Lego na sua cabeça. E por mais que você esqueça onde está o livro que você não acha, mas esses referenciais teóricos, eles ficam muito implantados, que foram estudados, foram debatidos em sala de aula com o professor, textos pesadíssimos para se ler. E aí se torna muito mais fácil. Eu fui a um congresso na Paraíba agora no dia 26 de julho, do GERSIMP, que é esse grupo de pesquisa. Cara, eu não conhecia nenhum dos meus coleguinhas, porque estava todo mundo na época da pandemia. E aí a menina que trabalhou sobre a memória da renda de Richelieu, da renda irlandesa e todas as rendas, e eu conseguia automaticamente juntar o Canclini com ela, né? E o Paul Ricoeur também, e o Renato Ortiz, todos os meus autores, eles começam a vir confrontar na minha cabeça e a juntar ideias, né? Depois teve uma professora de música que eu conheci ela de fama, é uma professora fantástica, e eu consegui juntar a música com a comida com maior facilidade, assim. Então, a pesquisa te dá isso. Aí você não vira gênio da lâmpada, porque se você não tiver querosene, a lâmpada não acende, né? Então, o querosene, no caso aí, é estudar. A leitura faz isso.
Então, a pesquisa de campo, você consegue olhar coisas, filtrar e pegar aqueles autores, por exemplo, eu acredito que a gente da gastronomia nunca consegue se livrar, não é se livrar, não consegue não trabalhar sem ter Emanuel Quirino, não consegue trabalhar sem Câmara Cascudo. Eu, pelo menos, não consigo, não é? Eu tenho muitos outros referenciais que eu não lembro agora, porque agora está difícil de lembrar, e muitas vezes eu vou procurar um assunto, eu tô mesmo lá na referência. Aí eu morro de rir comigo mesmo. Eu falo, nossa, já tô velho, porque já tem um monte de TCC e trabalho aí que o pessoal me citou. Vários. Né? Então é bom porque você... Eu não tô preocupado se eu tô certo ou se eu tô errado, mas eu fiz. Isso é o que importa. A mim importa isso.